Longe da multidão inquieta da cidade grande, em meio a colinas verdejantes e plácidos vales do campo, está a aventura. Aqui, nesta mata virgem, implacavelmente à caça de sua presa, encontra-se o valente, engenhoso naturalista, o ornitólogo. Só um ornitólogo observa os pássaros. Bate-Bico Podcast. Ornitologia é excitante. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos das aves. A gente está aqui mais uma vez com o podcast Bate-Bico. Hoje a gente está gravando mais um episódio que com certeza vai ser do agrado de todo mundo. Uma equipe completa para falar sobre os temas do universo da observação de aves. Olá, Priscila, tudo bem? Tudo bem, Will. Eu não vou me apresentar hoje porque eu já me apresentei semana passada e quem quiser me conhecer tem que escutar o episódio 1. Tá vendo? Ela tá fazendo charme com vocês. Marquinho, tudo bom? Fala, Will. Fala, galera. Tudo bem? Meu nome é Marcos, sou um biólogo desnaturado. Não concordo nem discordo, muito pelo contrário. Olha aí. O Marcos tá aqui com a gente de novo. A gente, no episódio que a gente tá gravando, a gente tá contando com uma presença ilustre, novata nas gravações de podcast, mas que eu acredito que vocês já conheçam de outras redes sociais. Tudo bom, Jéssica? Opa, Will, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Jéssica, sou fotógrafa profissional e meu hobby também é fotografar. E me aventuro nas matas da Caatinga do meu Ceará. Com certeza vocês vão ter que acrescentar nessa apresentação da Jéssica que ela é a titular do perfil do Instagram Aventuras de Passarinhada, que eu acredito que alguns de vocês acompanhem e se divirtam muito com as aventuras de Jéssica e do Manel na Caatinga cearense. Pessoal, meu nome é Will Mesquita. Como eu falei da vez passada, eu sou só um projeto de biólogo que não deu certo e que nas horas vagas cria besouros e grava podcasts. A gente está com esse projeto do podcast Bate-Bico. Essa é uma iniciativa do Clube de Observadores de Aves Brasil, Coa Brasil. A gente precisa frisar, e aqui eu vou abrir espaço para os meus colegas, mas eu queria muito agradecer o engajamento e o feedback positivo que a gente teve em relação ao episódio 1. Tá? A gente realmente não esperava ter tido o tipo de resposta que a gente teve. Assim, a gente estava bem, falo por mim aqui, bem nervoso quando a gente gravou e principalmente quando a gente lançou o episódio. E a gente precisa agradecer, eu agradeço de uma maneira geral, mas o Marcos e a Priscila, eles também gostariam de citar algumas pessoas que foram importantes em relação a feedbacks. Priscila. Eu sou meio suspeita, mas tenho que frisar feedback de Fernanda Fernandex. Passarinheira super famosa já no Brasil. Acho difícil alguém que tenha iniciado aí na observação de aves e não tenha tido contato com alguma coisa da Fernanda. E ela ouviu, apoiou, comprou a ideia desde o início, passou um feedback super bacana pra gente. Tem um outro Fer também que eu sou suspeita pra falar, que também passou um feedback e me senti honrada por ele ter disponibilizado parte do tempo dele para ouvir com atenção e dar vários toques legais, que é o Fernando Pacheco. E, puxando a sardinha agora do lado amazônico, o Mário Conraft também, que escutou, estimulou e disse que tá ansioso pro próximo episódio. É importante a gente lembrar também, né, do feedback que a gente teve do pessoal do Coa Brasil, né? A gente, para quem não sabe, a gente tem um grupo oficial do clube no WhatsApp, todos os membros recebem um convite a participar desse grupo, e essa ideia da gente criar o podcast surgiu dentro do grupo, e o pessoal aderiu bastante à ideia, gostou, e vem muita novidade legal pela frente. Assim, pessoal, como a gente disse, o feedback foi muito positivo, mas a gente se cobra muito, né? E a gente ouvindo o episódio depois e recebendo os feedbacks, nós identificamos algumas lacunas no episódio 1 que a gente gostaria de certa forma, remendar agora. A gente está fazendo aqui praticamente uma errata para vocês. Priscila, tem alguma coisa que a gente deva destacar em relação ao episódio 1? Ninguém comentou, mas quando eu citei Belton, falei que ele é um ornitólogo, mas ele faleceu, então era um ornitólogo. Realmente, Priscila, essa daí só mesmo tu ouvindo para perceber, porque eu acho que passou batido. Também a gente conversando
na gravação passada, a Priscila ela trouxe pra gente algumas curiosidades sobre birders famosos que tiveram histórias um pouco trágicas em campo, e isso trouxe pra gente a lembrança de alguns pontos relacionados com a segurança na observação de aves que a gente não mencionou. A gente mencionou o motivo que levava as pessoas a se reunirem por questão de segurança relacionada com áreas urbanas, mas a gente precisa frisar também algumas outras situações, né, Marcos? Exatamente. Quando a gente falava, né, sobre a questão da segurança, de andar em grupos, um outro ponto muito importante que a gente esqueceu de citar é realmente essa questão da segurança, da integridade física mesmo, né? É muito comum em esportes de aventura, esportes o pessoal chama de outdoor, né? A gente ter acidentes, quedas, picadas de inseto, animais peçonhentos, contato com plantas venenosas que causam reações alérgicas. Então a gente ter uma companhia em campo é importante para essas situações de emergência, né? É sempre bom estar preparado. Exatamente, Marquinhos, muito bom. Os pássaros, os amigos empenados, encantadoras criaturinhas. Bate-Bico Podcast. Pessoal, a gente já fez aqui as apresentações, a gente já fez aqui os agradecimentos, nós já fizemos a nossa errata. Eu acho que agora é hora da gente trabalhar no episódio 2. Hoje a gente decidiu trazer para vocês um pouco do universo da observação de aves no sentido prático da coisa. Acredito que todos nós já passamos por momentos de frustração em passarinhadas e todo mundo já teve aquela saída que não deu resultado, aquele lifer que foi perdido, mas pelo lado positivo acredito que todos nós já tenhamos passado por momentos em que não deu para segurar muito a emoção. Então no episódio de hoje a gente está trazendo uma espécie de top, não vai ser top 10, vai ser top 8 de encontros inesquecíveis que nós tivemos durante passarinhadas. Esse tema foi uma sugestão da Priscila, tá? Então a gente vai começar com a Priscila. Priscila, de muitas passarinhadas que deram certo, com certeza você tem uma história boa dessa primeira ave inesquecível que você encontrou numa passarinhada. Conta aí pra gente. Quando a gente fala de Amazônia, quase tudo é inesquecível, mas sempre tem aquele bichinho que mexe com o seu coração, né? Logo que eu cheguei em Manaus, eu me interessei bastante por piprídeos, né? As aves dançarinas. E eu comecei a procurar vídeos no YouTube de cada uma das espécies que eu estava vendo no guia de campo. E eu me deparei com Corapipa guturalis, dançarina de garganta branca. Aí, procurando no YouTube os vídeos das dancinhas, né, se existissem, eu vi um e fiquei apaixonada. Era um machinho em cima de um tronco caído e ele tinha todo um cuidado com esse tronco caído. Ele limpava se caía alguma folhinha e tudo mais. E não sei porquê, mas isso acabou chamando mais minha atenção do que aqueles que são coloridos e fazem as dancinhas mais elaboradas, que são mais famosas, né? Tipo, aquele que o pessoal gosta de comparar com Michael Jackson. E eu guardei isso por muitos anos, né? Nossa, dançarino de garganta branca, deve ser muito legal, tal. E num belo dia, começaram a surgir várias fotos de aves numa figueira com frutinho rosa, que acredito que muita gente já tenha visto. Só que eu não fazia ideia de onde existia uma árvore dessa. Na época eu saía muito com a Renata Xavier e o Tomás Melo, e eu peguei e joguei, vou procurar uma árvore dessa? Mas como é que ela é? Não sei, vamos procurar. E saímos os três para procurar, assim, totalmente sem direção, sem ideia de como procurar, e só foi. E a gente entrou num ramal, passamos a manhã inteira vagando nesse ramal e não vimos nada, absolutamente nada. Quando a gente já estava voltando para ir embora, passou um gavião pedrez e de dentro do carro a gente achou ele meio esquisito e resolvemos parar para olhar esse gavião pedrez. E nisso todo mundo começou a passar o binóculo em volta e tal.
e o Tomás sinalizou que tinha uma coisinha rosa ali do lado da rua. Mas rosa frutinha? Ele, parece uma frutinha. E a gente chegou perto dessa árvore que estava exatamente do lado da rua, na borda, longe da mata, assim, uns 100, 150 metros, e estava fervendo de bicho. Tudo que eu ainda não tinha visto de saíra, eu vi naquele dia. E a gente tava louco vendo aquele monte de coisa, e saíra, e tem, bico chato, capitão, até lambé azul tinha. E a gente não sabia para onde olhava. Só que em um determinado momento, no meio daquele monte de coisa, destacou um pontinho escuro dentro da árvore. E eu, assim, demorei um pouco a processar a informação. E quando eu processei, eu queria avisar para Renata e para o Tomás que eu estava vendo, e eu não conseguia. Eu fiquei em choque e eu fiquei... E o Tomás batia em mim. O que foi? Você tá vendo uma arpia? Priscila, fala. Pipo! Que? Agora... Eu sei que eu fiquei nisso, eu acho que uns 2 minutos, e eu não conseguia falar Corapipo. E o bicho tava lá tranquilo, comendo figuinho. Aí eu sei que o Tomás deu um tapa nas minhas costas. Fala! Eu, Corapipo! Onde? Mas, tipo, não foi tão emocionante pra eles como tava sendo pra mim, né? Então, aí eu consegui processar a informação, eu liguei a câmera pra tentar tirar uma foto dele. Aí eu consegui fazer um videozinho, tirei uma foto. Mas, nossa, eu fiquei absurdamente emocionada com aquele monte de bicho colorido que tinha na árvore, 7 cores da Amazônia, saíra negaça. Eu tava completamente fascinada pelo dançarino de garganta branca. Mas, Priscila, já era uma obsessão que tu tava cultivando há muito tempo, ou tu simplesmente tinha... Porque assim, vamos falar que é a verdade. Todo passarinheiro que se preze acredita naquela teoria de que se tu pensar muito na ave, ela vai aparecer na passarinhada, né? Parece que é combinado com o passarinho, assim, à distância. Mas era uma coisa que tu já vinha cultivando de muito tempo, ou aconteceu rápido, assim, depois da paixão dentro do guia, essa saída para campo foi logo, ou tu passou muito tempo se frustrando, procurando bicho, até esse dia em que ele apareceu? Não, foi muito tempo, assim, de espera. Eu também não tinha muito ainda essa coisa do passarinhar, eu não sabia direito como procurar os bichos, né? Então passou mais de ano entre o guia, o vídeo do YouTube e o dia que eu consegui ver foi. E engraçado que no dia a gente estava comentando até sobre superstições mesmo. E a gente comentou que algumas pessoas pediam licença para entrar na floresta, e se a licença fosse concedida, as coisas corriam bem. E eu não sei, eu sei que nesse dia eu brincando, pedi licença para entrar na árvore. Ué, sei lá, né? Vai que licença. E rolou. Agora a gente está saindo, eu acredito, do ambiente amazônico, e a gente vai abrir um pouquinho aqui a luz para a gente escutar a primeira história do Marcos. E aí, Marcos, qual é a tua primeira escolha? A gente vai da Amazônia direto pro Cerrado, né? Na verdade, assim, em 2017 eu tinha acabado de negociar a venda da minha câmera e resolvi fazer uma passarinhada de despedida. E como foi um horário meio aleatório, eu não consegui combinar com ninguém, resolvi ir na Serra da Calçada ver se eu dava sorte no último dia, né? Quem sabe eu encontrar a águia cinzenta. E lá tem um mirante que tem uma visão ampla para a região, então minha primeira parada foi naquele mirante. Fiquei ali cerca de uns 40 minutos ou 1 hora, nada do bicho, toquei playback, nada, e eu resolvi tentar outros bichos. Ali tem muitas raridades, né, dos campos de altitude, do cerrado e tal. Resolvi tentar outros bichos e pensei assim, as águias vão ficar para depois. E quando eu desci desse mirante, já tava lá embaixo, eu resolvi olhar para trás e vi 2 bichos grandes voando lá em cima. Olhei no binóculo, assim, porcamente, só por via das dúvidas. Pensei, é um casal de gavião de rabo branco. Aí eu continuei andando e cismei de olhar de novo. Peguei o binóculo, olhei com calma, e quando os bichos passaram assim numa parte mais azul do céu, né, que eu consegui ver as cores, eu tomei aquele susto quando eu vi que eram 2 jovens de águia serrana.
E assim, é uma espécie relativamente comum aqui na região, mas a gente vê sempre voando na estratosfera, né? Sem possibilidade de fotos boas. E quando eu vi aqueles bichos voando baixo, assim, um casal junto, eu já saí correndo loucamente. Eu não enxergava trilha, não enxergava pedaço de pedra no caminho. Para onde minha visão apontou, eu saí correndo. E quando eu cheguei lá em cima no mirante, os bichos estavam voando muito baixo, assim. Eu filmei, fotografei, tem um trecho do vídeo que elas passam, assim, menos de 2 metros da minha cabeça. E foi uma experiência, assim, eu não sabia se eu filmava, se eu fotografava, se eu tremia, se eu chorava, se eu ficava assistindo os bichos passar. E foi, assim, mais de meia hora delas voando muito baixo, muito próximo a mim. Tem algumas fotos até legais que elas estão me olhando, assim, bem encarando mesmo. Chega a dar até um pouco de medo. Assim, demorei, após elas irem embora, foi mais de meia hora para conseguir levantar da pedra que eu tinha sentado para poder filmar elas e conseguir descer para poder ir embora. Assim, foi uma coisa de louco. Cara, eu sou muito suspeito pra falar desse bicho aí, porque eu acho a águia serrana um bicho sensacional, assim. Daqueles bichos, assim, que também a primeira vez que eu vi foi completamente acima de todas as minhas expectativas. Inclusive foi na terra da Jéssica, que é quem a gente vai chamar para falar agora da primeira ave. Foi lá em Quixadá, Jéssica deve conhecer. É um bicho sensacional. Jéssica, traz pra gente aí o teu primeiro personagem desse episódio. Saindo do Cerrado, né, seguindo a linha de raciocínio aqui da galera, diretamente para Caatinga, que é onde eu costumo me aventurar. Então, no caso, foi uma viagem que eu fui, na verdade, para a Serra das Almas. O bicho que me deu aquele suor frio, aquele gelado na espinha, sabe? Foi a mãe da lua, né? O urutau. Bicho relativamente comum, né, para todos, mas que para mim era um sonho de ver, né? Tanto para mim quanto para o Manuel também. Era um sonho a gente ver esse bicho. A gente nunca tinha visto na natureza, só por fotos e vídeos que os nossos colegas faziam. E a gente foi a uma viagem para a Serra das Almas para estar curtindo um pouco, né, da reserva, muito bacana e bem interessante, cheio de bicho legal da Caatinga, bem preservada. E a gente foi pensando na mãe da lua. E os nossos amigos que já foram lá falavam muito que lá tinha bastante, né, que avistavam. Então a gente já foi pensando na mãe da lua. Então o que aconteceu? A gente começou a soltar um playback da mãe da lua, estava em silêncio, não estava muito propício para ela aparecer, né? E a gente soltou e começou a responder bem longe. A gente já ficou no êxtase lá. Quem conhece a gente pelos stories já sabe o tamanho do escândalo que a gente faz quando a gente vê, que a gente queria muito ver, né? E a gente ficou escutando aquele bicho cantar e se aproximando. E a gente, ai meu Deus, será que vai aparecer? Será que não vai? E aí o bicho se aproximou e cantou mais perto. E eu tava com a lanterna e foquei no olho dela, que refletiu aquele toche de olho, a coisa mais linda. Quando eu mostrei pro Manel, ele quase infarta, né? E eu também. Aí foi o momento de fazer uma foto, né? Registrar o bicho. O que aconteceu? Eu tava com um flash, tava muito escuro, o bicho estava longe, na ponta de um galho bem alto. E eu usei o flash para poder iluminar, né? Senão eu não ia conseguir fazer uma foto. O Manel ficou parado, feito besta, né? Eu fiz a foto e quando o bicho viu aquele flash, o bicho voou. Aí começou, né? Porque ele tava muito querendo o bicho também e eu também. Eu não consegui fazer uma foto que preste, claro. A primeira foto, o bicho voou e aí a gente começou a brigar lá porque eu tinha espantado o bicho, aquela coisa toda. Aí o guia lá da reserva levou a gente para dar uma volta nas veredas, nas trilhas de carro mesmo. E a gente acabou encontrando esse bicho pousado num galho bem mais baixo, super tranquilo. Aí foi só alegria, né? A gente ficou feliz demais lá, fizemos várias fotos, né? A mesma situação de êxtase aconteceu com esse mesmo bicho na nossa viagem, um pouco tempo depois, para o Cariri, né? No Ceará também, na região do Cariri, na reserva do Soldadinho da Araripe, né? A reserva Oásis Araripe.
A gente foi com a nossa amiga Camille também, fizemos uma expedição para ver os soldadinhos. E o ponto mais emocionante da viagem acabou nem sendo exatamente os soldadinhos, né? Pelo menos para mim. Foi realmente ver novamente a Mãe da Lua, só que dessa vez o bicho cantou na nossa frente, pousou em um galho na altura do olho e a gente ficou a pouco menos do que 3 metros de distância. Ela deixou a gente se aproximar bastante, a gente conseguiu ver aquele bicho em detalhes, sem precisar da câmera. Depois foi só alegria, a gente quase chora de tanta felicidade. Sobrou pra mim, né? Ainda não falei da minha primeira escolha do tema do episódio de hoje. E, assim, eu acredito que das aves que os meninos comentaram nessa primeira rodada, talvez a minha seja a mais comum, mas é aquela aversão de apego afetivo mesmo. Então, muitos de nós, talvez o pessoal mais da minha faixa etária, um pouco mais velho do que a média dos colegas que estão ouvindo o programa, a gente também vai ter essa estatística em algum tempo. Então, muitos de nós assistiram na TV educativa, a antiga TVE, os programas de naturalistas famosos, mas o Sir David Attenborough era talvez o que mais tocava, né, nos nossos corações. E eu lembro assim muito de ficar vendo repetidas vezes um episódio de um programa sobre o Falcão Peregrino, assim. Mostrando ele caçando pombos e caçando fazões na Europa, assim, e aquilo ali, cara, mexeu muito comigo naquela época. Eu sempre fui muito doido por aves, mas assim, muito apaixonado por aves de rapina, em especial, assim, de pegar lápis para tentar desenhar os bichos e tal. Mas o Falcão Peregrino sempre foi muito especial para mim. E o curioso dessa relativa ignorância da época e do que veio depois é que durante muito tempo eu pensei que o Falcão Peregrino não ocorresse aqui no Brasil, né? Assim que eu comecei as minhas experiências de passarinhar, de sair, em nenhum momento passou pela minha cabeça topar com algum falcão peregrino. Mas um dia eu estava aqui em São Luís, não estava passarinhando no interior do estado, estava na praia. Tem um local aqui na ilha de São Luís que forma uma espécie que a gente chama de um espigão. Ele é uma construção artificial em uma área que ela é mais aberta para o oceano. E sempre gostava muito de ir nessa região para ver as aves migratórias, né? É um local bom para ver alguns tipos de maçarico e tal, algumas garças tricolor, etc. Alguns bichos legais, porém um local de muito lazer na cidade, então sempre muito cheio, dependendo do horário que você vai. Então uma dessas idas sem nenhum tipo de expectativa de passarinhar, mas sempre com a câmera, claro. Eu estava com a minha esposa e uma tarde em que o espigão estava completamente lotado, eu estava fazendo umas fotos aleatórias assim, de paisagem e tudo. E cara, eu bati o olho numa figura do lado oposto, de costas para o mar. Eu estava olhando para a linha da cidade, dos prédios. E assim, a minha primeira impressão é que eu estava vendo um pombo, pelo formato, né? Mas o bicho se movimentava de uma maneira diferente. Eu fiquei assim apertando a vista, eu estava sem binóculo e fiquei procurando, né? E eu tive certeza no meu coração que era um falcão peregrino, assim. Aqueles 5 segundos que tu tem aquela lucidez de caramba, era um falcão peregrino. Só que estava muito longe. E aí eu fiquei, depois desses 5 segundos, assim, preso, olhando para todas as caixas de ar-condicionado possíveis daqueles prédios ali perto do litoral ali, procurando, só que já muito triste, porque eu tinha perdido a oportunidade, né, de ver mesmo o bicho de perto. Me desanimei do passeio e tudo, e chamei Dona Ludmilla pra gente ir embora, e quando a gente estava chegando perto do carro, eu dei aquela última... Parece assim que alguma coisa te faz procurar de novo, né? E aí eu dei aquela última olhada, assim, num prédio que eu não tinha visto, cara, e ele tava pousado, assim. Ele tava pousado, parado, assim, de frente pra onde eu tava, e caramba, tá doido, eu chorei muito. Eu nem pensei em fazer foto, não. Eu pensei só em que eu tava vendo, assim, um bicho que eu sempre tive vontade de ver
E que era um prazer muito grande, assim, pra mim estar no mesmo lugar que ele. Na verdade, era uma honra estar no mesmo lugar que aquele bicho, porque é um bicho que eu sempre achei espetacular e que eu sempre fiz questão de falar com ele em qualquer lugar que eu fosse, assim, do que ele faz de impressionante, né? E aí fui, claro, depois fui mais perto do prédio. Não tinha um ângulo legal, porque era um prédio muito alto, mas fiz umas fotos péssimas, mas fiz as fotos que eu queria fazer nesse dia. E consegui depois ficar acompanhando o bicho, porque lá era um pouso dele de dormida, então eu acompanhei a temporada dele na cidade toda, consegui, assim, gastar a ave. Mas naquele dia lá na praia, que eu encontrei com ele pela primeira vez, foi muito absurdo, assim, pra mim. Foi uma experiência que realmente eu nunca vou esquecer. Gostaria de observar os pássaros, senhor? Oh, sim, claro. Ornitologia é emocionante. Bate-Bico Podcast. Depois desse breve intervalo, acho que a gente vai começar a nossa segunda rodada. A gente volta, provavelmente, para mais alguma aventura amazônica da Priscila. Eu tinha planejado falar sobre Gavião Pega Macaco, mas eu lembrei de uma historinha mais especial. Depois que eu passei esse surto dos piprídeos, eu comecei a me interessar por buconídeos, né? A família do João Bobo. Aí começa a saga, né? Putz, eu quero ver todos os buconídeos da Amazônia. Eu quero. E é difícil pra caramba. Se você não estiver querendo observar um chora-chuva, o negócio começa a ficar mais estreito, né? Então, foi passando o tempo e uma hora vai, né? Uma hora eu vou topar com alguma coisa. E numa determinada ocasião, surgiram registros de sabiá da várzea. Um bichinho meio difícil também. E combinamos uma saída. Eu, a Eleonora Pinheiro, o Anselmo da Fonseca, o Valmir Cordaço e Robson Quizabão. Fomos procurar sabiá da várzea. Era uma passarinhada de barco, nós alugamos um barco, passamos a manhã inteira rodando no rio Ariaú, que era onde havia sido registrado, e nada de sabiá da várzea. Terminada a manhã, Anselmo, Eleonora e Valmir resolveram que queriam ir pro boteco, né? Porque tava muito calor, eles queriam tomar cervejinha e ficar de boa. E eu, com meu incessante fogo no rabo, não tem como definir de outra maneira, queria continuar atrás de passarinho. Eu olhei pro Robson, vamos continuar passarinhando? Robson, vamos. Seguiram então os dois incorrigíveis passarinheiros para um ramal. Fomos para um ramal, tava meio devagar, dia super quente, e foi chegando o fim da tarde. Aí, num determinado momento do carro, a gente viu uma pipira de máscara preta. Bicho fantástico, chama a atenção de qualquer um. Paramos para ver pipira. Aí eu escutei um caneleiro. Nossa, as minhas fotos desse bicho são muito ruins. Será que ele desce? Toquei o playback e o bicho que tava, sei lá, 5, 6 metros, veio na altura do olho. E eu tava lá, me divertindo com o caneleiro. O Robson não tava muito interessado, começou a andar para outro lado. E enquanto eu observava o caneleiro, uma coisa maior pousou na minha cara. Aí foi um novo surto, né? A visão escureceu, meu coração acelerou, eu comecei a suar frio e eu processei que eu tava vendo o rapazinho de boné vermelho, Vulcomacrodactylus. Aí começou a mesma crise do Corapipo, né? Eu quero avisar pro Robson, mas eu também quero registrar, o que eu faço? Aqueles segundos assim que parecem uma eternidade. Meu Deus, eu preciso avisar, eu não posso ver isso aqui sozinho. O bicho tava na minha cara. Se eu esticasse o braço, eu tocava ele. E eu comecei... Aí ele olhou, né? Que foi, menina? Corre! Vulcomacrodactylus! Que? Corre! Que foi, menina? Só vem! Quando ele chegou, ele... Cacete! Eu nunca vi esse bicho assim tão perto! Fotografa! Não consigo, tô tremendo! Aí eu fiz umas fotos tudo tremida, porque eu tava extremamente em choque, assim, sem esperar aquilo. E o bicho deu uma voadinha
Ai, tudo bem, não ter foto. Caralho, foi isso, né? Passou meio segundo, o bicho veio ainda mais perto. Priscila, fotografa, se recompõe, fotografa. Aí eu consegui tirar umas fotos melhores, mas assim, completamente em choque. Depois de mais um desses bichos que eu vou ter que abrir uma aba para saber pelo menos a fisionomia do rapazinho de boné vermelho, pelo menos o nome comum dele eu decorei, a gente vai voltar pro sertão cearense com a Jéssica. Jéssica, qual é o teu segundo bicho do episódio? É o pai Luiz, né? No caso, esse bicho, eu tive um encontro meio que triste com ele, meu primeiro encontro, na verdade. Eu estava na casa do meu pai, a gente ia sair, quando eu fui até a garagem para pegar o carro, eu vi um bichinho no chão, assim, parecia um pombo, um bichinho assim mais esquisito. Depois cheguei perto, aí perguntei pro meu pai quem que tinha botado aquele bicho ali, por que aquele bicho estava ali. Ele disse que tinham sido uns gatos vizinhos que tinham pegado e levado para lá e foram embora e deixaram lá. Eu peguei o bichinho, olhei, nunca tinha visto aquele bicho na vida. Sabia que existia, o pai Luiz é o mesmo turuturu, tá, gente? Sabia que existia esse bicho, mas eu nunca tinha visto ele, né? Não sabia qual era o tamanho exatamente e também não sabia se existia ele realmente aqui na minha cidade, né? Nunca tinha ouvido falar, nem cantar, esse bicho cantar aqui. Aí, o que eu fiz? Mandei pro grupo uma foto do bichinho, perguntando se alguém conhecia, parecia uma sanã. Achei muito pequenininho e uns amigos identificaram, né, como o pai Luiz. Aí eu, poxa vida, como que a gente vê um bicho desse e vê nessa situação, morto aqui? Eu fiquei super triste, feliz em saber que tinha esse bicho na minha cidade. Foi encontrado dentro da garagem do apartamento do meu pai, então foi no meio da cidade. Não entendi como que aquele bicho apareceu ali, né? Como que esses gatos conseguiram pegar. Eu achava que ele era um bicho que vivia mais em prédio, em um lugar assim mais isolado. Agora, há pouco tempo, isso um ano depois, a gente conseguiu ouvir, no caso o Manel conseguiu ouvir o bicho enquanto ele faz uma trilha de moto. E aí ele me falou, depois ele conseguiu registrar, né, no mesmo dia que ele ouviu, na verdade, ele colocou o canto do bicho, e aí eu fiquei louca, né, porque eu queria muito ver esse bicho vivo. E aí, como eu trabalho, eu não podia vir, e vieram pessoas de fora, uns amigos nossos de fora, o Manel foi guiar, e todo mundo fazia o bicho, fizeram 3 de uma vez na vereda que a gente fez lá, e eu nunca conseguia fazer, aí o bicho aparecia na hora que eu pegava na câmera, o bicho sumia e pronto, não via mais. Aí foi que a gente armou uma barraca na veredinha e colocamos os playback para tocar do bicho. Eu acho que ele estava em plena atividade de reprodução, porque ele, quando você colocava um pouquinho o playback, ele já aparecia, né? E ficava rondando a veredinha que a gente abriu. E teve um determinado momento que o bicho ficou muito curioso com a barraca, não sei, ele não estava vendo a gente, né? A gente estava escondido dentro da barraca. E ele se aproximou muito. E eu consegui fazer uma foto bem bacana dele. E mesmo me tremendo toda com a câmera pesada, foi alegria demais para todo mundo. Porque todo mundo encheu o bucho de pai Luiz. No melhor sentido, viu, gente? Continuando a nossa saga das histórias inesquecíveis dos bichos que a gente encontrou em momentos especiais, essa que a gente vai ouvir agora, ela eu acho que é quase que o suprassumo dos encontros difíceis. Marcos, conta pra gente a situação que tu viveste aí há pouco tempo atrás. Como foi a emoção de se encontrar com essa ave diferente de todas as outras? Você definiu bem, Will. Eu costumo caracterizar essa viagem como uma viagem que eu zerei a vida ornitológica. Toda a sorte que eu poderia dar numa viagem assim, gastei toda em 15 dias. Aconteceu em 2018, assim, por eu trabalhar de segunda a sábado, a minha disponibilidade de
de estar indo para campo, de passarinhar mesmo, até mesmo pesquisa, né, que eu sempre quis participar, mas infelizmente nunca pude por causa dessa minha demanda do trabalho. Eu nunca tive a oportunidade de ir para muito longe, então assim, eu tô sempre passarinhando aqui próximo de BH e tal. E no final de 2018, eu tava trabalhando e quando eu peguei meu celular, eu vi uma mensagem no WhatsApp, no grupo, do Alexander Zaidan, falando que estava precisando de um auxiliar de campo para uma expedição de busca do entufado baiano. E a expedição ia começar em 4 ou 5 dias, se eu não me engano, exatamente um dia após eu entrar de férias. Então, assim, eu não dei 2 minutos, não esperei ninguém responder primeiro, já mandei, não, eu posso, eu quero, eu vou. Aí a gente combinou e tal, tudo deu certo e eu fui. 13 horas de ônibus, de BH até Almenara. E no caminho muita chuva e tal, e no caminho eu ia pensando, gente, o que eu tô fazendo da minha vida? Olha pra onde que eu tô indo pra tentar achar um bicho que alguns já consideram até praticamente extinto, né? Assim, pra quem não sabe, o entufado baiano, ele é um bicho extremamente raro, que ele é encontrado lá na divisa de Minas com Bahia, né? Na época, tinha 2 anos que ninguém via o bicho. Teve um incêndio de grandes proporções lá na reserva e o bicho sumiu algum tempo depois do incêndio. Então, assim, eu fui completamente desesperançoso, mas também eu quis ir pela experiência, né? Que seria a minha primeira vez num campo, assim, de verdade, um campo pesado, né? Porque as trilhas lá são bem complicadas. E assim, eu cheguei lá, para vocês terem a noção de como que é o lugar, lá na Mata do Passarinho, eu desci do carro, olhei para cima, já tinha um casal de gavião-pombo voando acima do carro, assim, não precisei fazer nada, só olhei pra cima, já tinha um casal de gavião-pombo. Guardei as malas, cheguei na janela, tinha Tinga cantando na janela. Então lá é assim, eu voltei com 120 lifers dessa viagem, que nem era para observação de aves em si, né? Eu estava indo como auxiliar de campo na pesquisa, então a dedicação para poder encontrar os bichos, fazer foto, foi praticamente nula. O foco era total em encontrar o tufado baiano. E passou o primeiro dia, tudo bem, tudo tranquilo, né? Tudo novidade, muito bicho legal. E chovendo muito, né? Segundo dia, campo debaixo de chuva, trilha pesada, o terreno muito acidentado, mas o cansaço a gente ignorava, né? Era tudo novidade. No terceiro dia o cansaço começou a pesar. Aí eu já pensava, o que eu tô fazendo aqui? Pra que eu fui arrumar isso pra minha vida? E aí no 4º dia eu já tava querendo ir embora. Falei assim, não aguento mais, a gente não vai achar esse bicho e não tem jeito. E cada vez as trilhas vão ficando mais pesadas, né? O terreno é muito difícil de deslocar. Tem trilhas formadas e tal, mas é muito difícil, é pesado. Sobe morro, desce morro, entra na grota, sai de grota. E foi indo assim. Então a cada dia eu ia ficando menos animado. Apesar das centenas de mais de 200 espécies que eu consegui anotar, né, fazer a minha lista, muita novidade, muita coisa legal, araçaripoca, araçaribanana, então muito bicho legal, o Acobatornis, né, mas enfim, até que por volta do 10º dia a gente foi numa parte do parque que a gente ainda não tinha ido. E foi a mesma história dos outros dias. A gente entrou na trilha cedo e foi caminhando, fazendo a metodologia de amostragem, né, playback e tal, tentando escutar. E nessa época o pessoal estava registrando muito lá na reserva Serra Bonita, na Bahia, o crejoá. O crejoá estava visitando as palmeiras jussara lá, e lá na Mata do Passarinho tem muita palmeira jussara. Então a cada ponto de escuta, enquanto a gente tentava ouvir o entufado baiano responder, eu pegava o binóculo e ficava vigiando as palmeiras jussara para ver se não encontrava o crejoá. Até que num determinado ponto, enquanto tocava o playback, eu tô lá olhando uma palmeira jussara, tinha um sabiá se alimentando na palmeira, e eu escutei alguma coisa diferente. E aí eu parei e pensei, será que é? E alguns metros atrás na trilha tinha uma tovaca cantadora, a Camesa meruloides, tinha vocalizado, e a vocalização lembra muito a vocalização do entufado baiano. Assim, ouvindo a distância, às vezes pode até confundir. E na hora que eu ouvi aquilo, eu pensei, deve ser a tovaca que estava cantando ali atrás. Aí passou alguns segundos, cantou de novo. Aí eu já comecei a desconfiar, falei, será que é? Aí eu olhei pro Alexander e na mesma hora ele me olhou assim,
você ouviu? Eu falei assim, ouvi. E aí ele tocou o playback de novo e o bicho respondeu na mesma hora. Assim, a emoção correu solta, né? A gente não sabia se chorava, se corria pra onde o bicho tava cantando pra tentar registrar. Ao mesmo tempo que a gente queria ir, as pernas não funcionavam. E o Alexander já foi pegando o gravador, pegando o microfone pra tentar gravar. E ele falava assim, você vai vir? Eu não consigo sair do lugar, não. Minhas pernas travaram no chão, ouvindo aquele bicho cantando, que na minha cabeça já era um bicho extinto, né? Que eu nunca veria na vida. O Alexander passou alguns minutos, passado aquele susto inicial, eu consegui chegar perto e eu olhando assim, gente, era assim, até então o único indivíduo vivo da espécie estava ali na minha frente cantando e eu sem acreditar no que eu estava vendo, né? E assim, naquele dia eu nem dormi, não consegui dormir de tanta emoção. A gente viu o bicho cedo, foi até a noite, eu lembrava, começava a tremer, aquela emoção toda vinha de novo. E depois a gente viu o bicho mais uma vez lá nessa mesma semana. E assim, uma emoção indescritível, o lugar é incrível. Assim, quem tiver oportunidade pode dar um jeito de visitar, porque é uma região incrível, uma região assim, infelizmente já foi muito degradada, né, pela pecuária, pelo extrativismo, mas ainda tem alguns locais lá muito incríveis, assim, no Vale de Jequitinhonha ali, tem alguns parques de mata primária. Então, assim, recomendo super quem quiser conhecer, procura o pessoal, ver. Eu não sei como tá a logística de visitação no parque ultimamente, mas quando tiver oportunidade, mesmo que não consiga ver o entufado, é um lugar sensacional. Então vamos lá, né? Nos recuperando e basicamente finalizando as nossas listas. A gente vai no Wikiaves, né, para ver as aves que já foram registradas, para saber por onde o pessoal está indo e tudo. E um bicho assim que eu sempre vi que tinha pouquíssimos registros era o papa-lagarta do mangue, né? Eu já tinha tido a oportunidade de registrar outros bichos desse grupo, já tinha fotografado papa-lagarta de asa vermelha, né? E o papa-lagarta de Euler. O papa-lagarta do mangue era um bicho assim que eu desconsiderava, então a gente saía para passarinhar, era um bicho que eu nem fazia questão de levar a vocalização para nada, porque todo mundo sempre me disse que era um bicho muito difícil de observar, alguns até duvidavam ainda da existência desses bichos aqui, né, nos manguezais que a gente costumava ir. E aí, assim, depois de muito tempo passarinhando aqui na Ilha de São Luís e nunca sequer escutando uma mísera vocalização dele, uma amiga de Brasília, a Didi Oliveira, ela entrou em contato comigo pelo Instagram. Agora vejam vocês, eu estava em Guaramiranga com um amigo numa passarinhada e a Adriana mandou a mensagem que ia passar acho que 2 dias em São Luís e eu estava disponível para passarinhar, que ela nunca tinha passarinhado em São Luís, apesar de ser maranhense. Ela mora no Distrito Federal. E eu falei para ela, cara, felizmente eu estou numa viagem, mas na próxima oportunidade que estiver em São Luís, tu me dá um alô que a gente organiza. E aí, pouco tempo depois, ela veio, acho que fazer uma visita para a irmã ia fazer uma cirurgia, e a gente marcou uma passarinhada. A Adriana é uma observadora clássica, né? Só binóculo e cadernetinha. Então facilita muito, né, a logística para sair e tudo. E aí eu chamei o Marcelo, um amigo da gente aqui, e a gente foi na Raposa, que é um município aqui da Ilha de São Luís, do lado da capital do estado. E é um lugar assim que tem uns registros bem legais, assim, pela posição geográfica da área lá da ilha de Carimã, que fica de frente para o mar aberto. A gente consegue ver muito bicho errante e tudo. E assim, a lista dos bichos que eu queria mostrar para ela eram bichos assim bem, entre aspas, fáceis no local. A saracura matraca, eram bichos que ela nunca tinha tido contatos, essas aves migratórias, e alguns bichos de mangue. Obviamente que não passava pela minha cabeça falar para ela que a gente poderia ver o papa-lagarto. E aí a gente já estava voltando, né, passarinhada bem tranquila, muito divertida e tudo. E eu levei ela para um local para tocar o playback da saracura do mangue,
né? Que é um bicho que a gente costumava observar ali na região que a gente estava. E quando eu não tinha os playbacks, eu entrei pelo Wikiaves, baixando, né? E aí quando eu coloquei mangue, eu não comecei com saracura, veio o Papa-Lagarta. E aí eu baixei o Papa-Lagarta, baixei a saracura. E quando eu fui tocar no player, ao invés de eu tocar a saracura, eu toquei o Papa-Lagarta. Agora vocês imaginem a minha cara quando eu toquei o playback do Papa-Lagarta e ele respondeu imediatamente. Eu quase deixei o gravador cair no mar, a gente estava dentro d'água. E aí esse bicho respondeu, eu olhei para o Marcelo olhou para mim e eu falei, fiz igual o Marquinho lá, igual o Zaidan com o Marquinho, perguntei, cara, tu ouviu? E ele, cara, eu ouvi. E a Adriana não estava entendendo nada daquilo, né? Toquei o playback de novo. O bicho respondeu, mas bem longe já para dentro do mangue. E a gente ficou registrei o ponto, compartilhei com os amigos e fiquei com aquilo na cabeça, né? Um encontro muito emocionante, mas de certa forma frustrante. E aí, assim, pouco tempo depois, eu acho que uns 3 meses, talvez, um amigo da gente aqui, o Roberto, que mora num município do interior, veio passar uns dias aqui na capital e a gente organizou. Ele veio passar uma semana e a gente organizou para passarinhar, mas, cara, foi uma semana de chuva, assim. Faz ideia do tanto que a chuva atrapalhou a gente aqui e chegou um momento em que a gente ficou no pico de frustração e, cara, a gente vai sair para passarinhar com ou sem chuva, né? Então a gente se preparou da melhor maneira possível e a gente foi para Raposa de novo, né? A área onde ele mora é uma área assim bem de cerrado e as espécies que ele tinha vontade de ver estavam todas na área litorânea aqui, né? E assim, eram bichos relativamente tranquilos de olhar, Calidris alba, a Saracura matraca, os bichos bem tranquilos aqui. E obviamente, mais uma vez, a Papa-Lagarta do mangue não estava entre as espécies que eu tinha falado para ele que a gente ia ter chance de ver, mas dessa vez eu levei o playback, porque depois do dia lá com a Adriana, valia a pena testar. E aí a gente foi para Raposa, assim, um dia bem nublado, uma hora chuviscava, uma hora parava, e a gente começou a procurar os bichos que ele queria ver e tudo. Fomos vendo os bichos lá e a gente parou no mesmo ponto que eu tinha ido com a Adriana e que eu já tinha feito uma tentativa depois desse dia assim, sem sucesso. Quando a gente se aproximou do local, a gente viu um pica-pau de cabeça vermelha, e a gente se aproximou para ver o pica-pau e eu olhei o Papa-Lagarta assim, a 5 metros e parei assim, e não acreditei no que eu estava vendo. E falei para ele, Roberto, por favor, tira a foto ali, ó. Tira a foto que aquilo ali é o Papa-Lagarta do mangue. E comecei a procurar tirar meu equipamento, que eu estava só com binóculo, só ele que estava fotografando. E o bicho estava muito de boa, cara. O bicho estava muito de boa. Ele estava comendo lá, estava forrageando e, cara, eu acho que a gente passou meia hora vendo esse bicho assim, do jeito que a gente queria, e o bicho não estava ligando pra gente. Simplesmente eu não acreditava naquilo, porque era um bicho assim que, caramba, muito difícil de registrar. E o bicho estava num lugar muito tranquilo, cara. E eu ainda contei essa história para os amigos e registramos e tudo. E o mais impressionante é que nos dias seguintes, em diversos pontos diferentes, a gente encontrou com o Papa-Lagarta do mangue, aqui na ilha de São Luís. Assim. O Roberto passarinhou comigo num sábado, encontrou lá na Raposa, demorou 2 dias, ele passarinhou em outro local, num outro município, achou o Papa-Lagarta e mais pra frente esse bicho foi encontrado novamente e assim, vira um fantasma depois, desaparece e vai voltar a aparecer muito tempo depois. Assim. É quase que inexplicável pra gente. Bate Bico Podcast.
Priscila, dessa vez tu vai falar pro pessoal qual é o teu perfil do Twitter ou tu vai deixar só no Instagram? Não, meu Twitter continua sendo um campo minado de porcaria, melhor deixar quieto. E semana passada eu falei pra ninguém me seguir, que eu também tava perdida. Essa semana eu já tô mudando de ideia, porque quando você tem um determinado número de seguidores, no Instagram deixa você colocar link no Stories, né? E eu tô a fim de colocar o link do podcast no Stories. Então, meu Instagram é o @pri_dinix, X no final. E o meu Facebook, Diniz Priscila. A gente precisa chamar ela para falar para o pessoal onde é que ela pode ser encontrada nas redes sociais, mas de longe eu acho que ela é a mais famosinha da galera que está gravando hoje. Jéssica, onde é que o pessoal pode te encontrar aí nas redes sociais? Famosinha, é? Então, pode me encontrar no Aventuras de Passarinhada, tudo junto, né? O Instagram, a gente posta, no caso, eu posto as minhas aventuras nas passarinhadas com o Manel, tem várias dicas e várias fotos que a gente faz. Marcos, diz aí pra gente, cara, onde é que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais? Antes de falar minhas redes sociais, eu queria deixar a observação aqui que o perfil Aventuras de Passarinhada é o mais divertido de observador de aves que você vai encontrar em todo o Instagram. Eu falo porque eu já pesquisei e é certeza. Mas vocês vão me encontrar no Twitter, Marcos R. Pérez. É mais ou menos a descrição que a Priscila fez do dela. É um campo minado de porcaria, mas tem bicho também. Às vezes eu falo alguma coisa de útil. Instagram, Marquim, com K-I-N de navio no final, R. Pérez. E no Facebook, Marquim.Pérez. Bom, pessoal, o meu nome é Will Mesquita. Vocês me encontram no Twitter em @jwillmesquita. Estamos lá à disposição de todo mundo. O meu Instagram é o Will Mesquita 80. A gente tem que reforçar aqui o Bate-Bico Podcast. A gente agora tem um perfil no Twitter, então vocês podem seguir a gente lá em @Bate-Bico Podcast. Também temos o site do CoBrasil, tá? www.cobrasil.com.br. Lá a gente vai ter sempre as postagens com os episódios do podcast, sempre atualizados. Esse nosso podcast é um podcast quinzenal, então vocês ainda vão ter muita chance de cornetar aqui as nossas histórias. A gente espera realmente que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Daqui a 2 semanas a gente vai estar com mais uma conversa sobre o universo ornitológico e de passarinhadas dessa galera boa que está com vocês. A gente espera que vocês tenham gostado. O podcast Bate-Bico espera ter uma vida longa. Até mais, pessoal. Valeu. A gente agradece a companhia.